que hoje nós temos um conteúdo inédito aqui no nosso programa que abalou até a nossa estrutura no sentido... Gente, existe isso? Será? Será não, existe. Existe, por isso que tá aqui. Por isso que tá aqui. E hoje nós vamos falar, sabe o quê, gente? Sobre transplante de sobrancelhas. Será que alguém já ouviu falar? Eu não sei. Eu acho que é uma coisa nova. Vamos perguntar pro doutor? Vamos lá, Vambora. vamos conversar com o doutor Ricardo da Mota, que é dermatologista. Seja bem-vindo, Prazer, doutor, tudo Bárbara. bem? Dá um beijinho aqui. Prazer. Boa tarde, doutor. Seja Prazer, muito Renato. bem-vindo. É uma satisfação estar Prazer ao vivo todo com vocês hoje. Ah, tudo bem. Pode sentar, Por por favor. favor. E como é esse assunto, então, Rapaz, doutor? transplante de sobrancelha. A gente falou até junto, porque né, eu nunca tinha ouvido falar. A gente ouve muito falar sobre transplante capilar, mas como é que funciona isso? Na verdade, Bárbara e Renato, o transplante de sobrancelha é um transplante que derivou do transplante capilar. Com a melhora das técnicas, né? Antigamente a técnica de transplante não era uma técnica tão fácil de fazer. Então a quantidade de transplantes eram muito menores. Com a melhora dessas técnicas, possibilitou uma melhor qualidade, de preparo de melhor qualidade da zona, da área doadora, que é a área posterior, né, do couro cabeludo, de uma maneira mais tranquila. Nós retiramos fio a fio, então não há mais a necessidade de corte. Dessa maneira, sendo menos agressiva, a gente consegue fazer em mais pessoas, né? E esse transplante, nós retiramos o folículo, né, que é o fio da área doadora. E no caso que é o próprio corpo, cabelo da que pessoa. É o próprio cabelo da pessoa. Para colocar na área receptora, que é a sobrancelha, né? Então, teve uma boa evolução das técnicas que possibilitou um aprimoramento, né, com resultados muito mais satisfatórios do que era antigamente. Gente, sensacional, né? Tem muita gente que acaba perdendo a sobrancelha, às vezes faz um procedimento, dá errado, né? Ou até mesmo a pessoa tira demais, depois não nasce. E sem a sobrancelha, teve até moda, né? Esse tempo das cantoras rasparem a sobrancelha, mas fica uma coisa meio... Não fica tão legal, né? Acho que fica uma coisa que perde a moldura do rosto, né, doutor? Olha, Bárbara, o que tem de muito interessante é que, assim, para o transplante de sobrancelha, é muito interessante que seja realizado de uma maneira com muita atenção, com muito carinho. Por quê? Porque o transplante de sobrancelha não é só retirar os folículos da região. Folículos é a unidade de crescimento capilar. O que é uma unidade de crescimento capilar? É onde nossos cabelos crescem. É como se fosse um vasinho, que dentro desse vasinho nasce ou um fio, ou dois, ou três, ou quatro, né? E para o transplante de sobrancelha tem que haver um preparo muito especial desses folículos, um preparo muito especial desses fios, para ao ser colocado na sobrancelha ter um resultado mais natural possível. Não é só eu pegar os folículos e colocar de qualquer maneira na sobrancelha. Eu preciso respeitar a angulação dos fios, eu preciso respeitar a direção de cada fio da sobrancelha. Se vocês repararem, a nossa sobrancelha, a região mais próxima do nariz, os fios são mais verticais. Conforme ela for caminhando para o lado da orelha, ela vai ficando mais horizontalizada. É verdade. Ao fazer esse transplante, nós temos que respeitar exatamente isso. Ao ser realizado esse transplante, nós temos que respeitar exatamente isso. A angulação, a direção que nós colocamos esses fios. Então é muito importante ser realizada por profissionais que conhecem, que têm essa delicadeza e esse conhecimento bem específico da anatomia das sobrancelhas. Interessante. E, doutor, uma vez que uma pessoa, por exemplo, sofreu ou um câncer, ou então uma leucemia, que são duas doenças assim graves que acaba que a gente fica mesmo sem cabelo, sem sobrancelha, sem nada, né? Da quimioterapia, Da né? quimioterapia, e ela vai se recuperando aos poucos, vai crescendo, nascendo uns fios de cabelo na cabeça. Mas na sobrancelha a gente percebe que não tem mesmo, né? Uma pessoa que sofreu esses dois tipos de enfermidade, que é a leucemia e o câncer, não nasce a sobrancelha. Tem como haver esse transplante de sobrancelha nessa pessoa logo após sofrer essa doença?
Olha, Renato, muito interessante sua pergunta, porque aí entra as indicações do transplante de sobrancelha. Quais que seriam as indicações do transplante de sobrancelha? Paciente pós-quimioterapia, em que houve o término do tratamento, terminou o tratamento, houve remissão total da doença, ou seja, houve a cura, tá? Para aquele tipo de neoplasia. Havendo a cura, parando o processo de quimioterapia, após mais ou menos uns 2, 3 meses, nós conseguimos indicar sim o transplante para esses pacientes, dependendo do caso e do tipo de neoplasia que essas pessoas que fizeram o tratamento tiveram. Mas há possibilidade sim, nós só esperamos um tempo ali para o tratamento e para o medicamento ser totalmente eliminado, né, do organismo. Outra indicação muito importante, já que estamos falando de indicação, pacientes que sofreram algum trauma, algum acidente que houve perda da sobrancelha ou que precisou fazer enxerto na região frontal, região da sobrancelha, pacientes que sofreram queimadura nessa região, avaliando se houver a possibilidade, nós fazemos também esse transplante. Pacientes, Bárbara e Renato, que, por exemplo, que nunca tiveram sobrancelhas grossas, mas que de uma maneira, isso aconteceu de uma maneira geneticamente programada. A tia não tem sobrancelha, a avó não tem sobrancelha, a mãe também. Então essa pessoa tem a sobrancelha muito fininha, nesses casos também são indicados o transplante. E pessoas que tinham a sobrancelha mais grossas e por algum motivo perderam a sobrancelha. Pode ser por um motivo até o envelhecimento normal da pessoa, mas perdeu a sobrancelha. E como a sobrancelha está muito relacionada ali com a beleza da nossa face, então é importante que tenha uma integridade ali da sobrancelha, que tenha uma harmonia, uma simetria, uma sobrancelha ser muito parecida com a outra. Não dá para a pessoa não ter uma sobrancelha e ter a outra, por exemplo. Então, nesses casos, pacientes que perderam a sobrancelha por algum motivo, nós também indicamos o transplante de sobrancelha. Então, é algo que tem devolvido a autoestima para muitas pessoas, né? Nós estamos trabalhando muito isso, aprimorando cada vez mais a técnica para oferecer um resultado muito natural, muito harmônico e melhorar a autoestima das pessoas também. Doutor Ricardo, por exemplo, hoje a gente vê que a mulherada, né, e os homens também estão cada vez mais vaidosos, buscando aí uma beleza mais natural. Eu posso, por exemplo, ter uma indicação, nesse caso, uma pessoa que quer fazer só pela estética ou não? Bárbara, se a pessoa, por exemplo, aqui para vocês também, olha, se a pessoa, por exemplo, ela não tem a sobrancelha e isso incomoda muito ela, ou ela tem a sobrancelha muito ralinha, aí ela pode fazer sim. Foi aquelas indicações. É algo que atrapalha a autoestima da pessoa. Atrapalhou a autoestima da pessoa. Ela tem indicação para fazer, ou seja, ela não tem nenhuma doença que fez a sobrancelha cair. Porque outra coisa importante é avaliarmos se essa pessoa, se essa paciente teve alguma doença que agiu na região de cabelo e sobrancelha e fez cair. A gente descarta esses problemas, a gente descarta essa doença com vários exames, não tem nenhuma doença associada que age na sobrancelha, nós indicamos a cirurgia sim. Então, por estética, respondendo essa pergunta, sim, pode fazer sim. Tendo indicação correta, é muito bem indicado. Acho que as mulheres ganham aí, né, na procura, ou não? Como é que tá empatado? Entre homens e mulheres? Não, por enquanto as mulheres ganham na procura, mas a procura por homens tem crescido muito, porque homens também perdem a sobrancelha, ou tem muitos homens que constitucionalmente, por uma questão genética, também não têm sobrancelha, e para os homens é muito bem indicado também. Os homens têm procurado muito, cada vez mais por tratamentos, né? Por uma questão também da autoestima, de estar cada vez melhor, então a indicação também é para os homens que procuram ter uma sobrancelha mais grossa, mas tudo dentro de uma naturalidade. O que eu procuro seja harmônico e natural o mais possível.
Aliás, quem é que quer ficar velho e feio? Ninguém mais quer envelhecer hoje. Ninguém quer envelhecer, todo mundo Gente, quer a ficar coisa bonitinho. tá ficando... Mas que bom que Sério, tem a tecnologia ao nosso favor, né? verdade. Nós estamos numa época boa para que venha mais e mais tecnologia pra gente ficar É verdade. jovem. Agora, doutor, Somos privilegiados. É Não é? verdade, Somos. é verdade. Mas... doutor, uma vez que a pessoa fez o transplante, por exemplo, a pessoa vai chegar lá na tua clínica, por exemplo, chega um cara na sua clínica e fala assim, doutor Ricardo, eu quero fazer o transplante de sobrancelha. Como que é a abordagem dessa pessoa? Quais são as palavras que ela chega falando para você? E o que você tem para poder oferecer para ele? Um exemplo, ó, você vai ter que passar por isso, vai ter que passar por isso, você vai vir fazer isso. Tem algum... Pré-operatório. Pré-operatório, Sim. exame médico tem que ser feito, algum cuidado pós-operatório, como é que é? Tem. Muito boa pergunta. Geralmente, na primeira consulta, a primeira coisa que tem que ser feito é descartar algumas patologias, descartar algumas doenças. Por que o paciente perdeu a sobrancelha? Por que ele quer fazer o transplante de sobrancelha? Incomoda ele, ok, mas por qual motivo ele perdeu? Foi genético? Não tem nenhuma doença associada? Ok, vamos indicar a cirurgia. Outra coisa é ver se ele tem uma boa área doadora. O que é a área doadora? ainda tem A isso? região tem isso, para ver se ele tem cabelos ali o suficiente e folículos, cabelos de boa qualidade. Então nós precisamos avaliar o couro cabeludo para ver se os cabelos são de boa qualidade. O que é de boa qualidade? Se não são muito esparsos, se tem bastante cabelo, se não é muito ralinho, porque senão nós não temos de onde tirar folículos, nós não temos de onde tirar esses fios. Então, primeiro é essa avaliação. Tem alguma doença? Sim ou não? Tem uma área doadora boa? Outra coisa, tem alguma situação ali no momento no couro cabeludo? Tem alguma inflamação do couro cabeludo? Eu acho que todos já viram algum caso de caspa, de inflamação no couro cabeludo que dá muita caspa. Essa doença chama dermatite seborreica. O que é dermatite seborreica? É uma doença que inflama o couro cabeludo. Com o couro cabeludo inflamado, eu não posso fazer cirurgia. Então eu preciso tratar esse couro cabeludo, fazer com que esse couro cabeludo fique saudável para eu poder retirar folículos mais saudáveis possível. Então, são algumas situações que precisam ser avaliadas ali para poder ter uma boa indicação. O mais importante de tudo, boa indicação. O resultado, um fantástico que pode ter, vem da boa indicação, ou seja, não dá para sair operando todo mundo de qualquer jeito, tem que ter seriedade, o médico tem que ter esse conhecimento de por que operar, quando operar, e se há alguma contraindicação ou não. Como é que Esses são os prés. a própria transplante ali? A gente sabe que o capilar tem ali algumas questões, às vezes a pessoa é um dia inteiro fazendo, que é uma coisa muito minuciosa, mas a sobrancelha é um espaço menor do que, por exemplo, um transplante capilar. Quantas horas dura o procedimento? E a pessoa pode ter vida normal depois? E outra coisa também, é definitivo? Jóia. São 3 em 1 aqui. Então vamos lá. Qual que foi a primeira? A primeira foi... A primeira é quanto tempo dura Jóia. o transplante ali? Já, maravilha. O transplante de sobrancelha, ele dura menos que o transplante capilar, mas não é tão menos assim. Tá. Ele dura aproximadamente de 5 a 6 horas. Porque tem bastante tempo. de 5 a 6 horas. O capilar é quanto tempo? Geralmente umas 10 horas, média 8 a 10 horas. Praticamente, né? Metade do dia ali. Por quê? Porque nós temos que ter todo um cuidado para retirar os folículos, um preparo para retirar os folículos. Raspar, tem uma região do couro cabeludo que nós raspamos, mais ou menos uma janelinha de 1,5 centímetro por 4 centímetros. Ali é retirado os folículos. Tá. Esses folículos são lapidados. Bárbara e Renato, o que é ser lapidado? Ficam mais ou menos de 2 a 3 técnicas na sala cirúrgica com um microscópio, separando fio a fio e escolhendo quais melhores fios para ser implantado na região receptora, que é a sobrancelha, para ter um caimento adequado. Eu não posso colocar fios muito grossos, eu não posso colocar um folículo com 3 fios porque ficam muito endurecidos e não tem o caimento.
Então, eu preciso de fios que tenham um caimento adequado. Tá? Vida normal, depois Vida normal. pode passar maquiagem, pode usar demaquilante, Mais ou menos. sobrancelha, como é que é? Por um período de pelo menos uns 7 dias, pode acontecer de ter um edema, que é um inchaço ao redor dos olhos. E esse edema, ele vai cedendo, ele vai melhorando com os dias. Então, depois de um dia, 2, 3, já praticamente não tem nenhum inchaço, não tem nenhum edema. Pode ficar umas casquinhas na região da sobrancelha, que são pontinhos de sangue ali que ficam mais durinhos, fica uma casquinha, como se fosse uma casquinha de machucado. Tatuagem, assim? É uma casquinha de tatuagem, uma casquinha Geralmente a mulherada de faz machucado. a micro Isso. sobrancelha lá, né? Como é que é? Nossa, esqueci. Micropigmentação, isso. Ótimo, é uma coisa legal de falar também, depois a gente vai conversar se der tempo. Mas basicamente depois Esses 7 dias vai ter essa casquinha. Vamos lavando as casquinhas totalmente, depois de 7 dias elas saem, lavando bem delicadamente, colocando um óleozinho para ir fluidificando, deixando mais molinho mesmo a casquinha, hidratando né? bem. Para que tenha um resultado bom, depende disso também, do pós, de tratar bem. Tem que tomar cuidado com atividades físicas, nós contraindicamos atividades físicas até leves na primeira e na segunda semana, pelo risco de poder bater em algum lugar, se machucar ou alguma coisa desse tipo. Então, para evitar, porque se houver algum trauma, tem o risco de não crescer os fios. Então, por conta disso... Todo o trabalho perdido, né? Todo o trabalho perdido. Então, tem um pós, sim, precisa de um cuidado, uma semana ali tranquilo. Pode trabalhar depois de 3, 4 dias? Pode trabalhar, não tem problema nenhum. O edema vai sumir, as casquinhas vão sair e com o tempo vai tendo um resultado cada vez melhor. Só lembrando que os fios colocados, os folículos que nós colocamos, os fios crescem. Só que depois de 4 semanas eles caem todos. Por que eles caem? Porque tem um fio embaixo novo querendo sair. Então o fio que eu coloquei, que eu tirei do couro cabeludo, ele cai para esse folículo dar vida a um novo fio. Como se fosse um estimulante para esse fio. Isso, que não e um quer... novo fio vem. Uau, que legal. Então o folículo que nós colocamos, o fio cai e depois começa a crescer novamente. Então, assim, nos primeiros 2 meses... Não é que deu errado, não. Não deu errado. Eu sempre falo para os pacientes, os primeiros 2 meses, esquece. Você vai me ligar, você vai ficar ansiosa, preocupado. Fica tranquila, eu já estou acostumado, eu quero que vocês também entendam que é normal. Depois de 2 a 3 meses vão voltar a crescer. Com 4 meses já começa a ver um resultado. Com 5 meses, 6 meses e o resultado final até em 1 ano. E é definitivo? É definitivo. Por conta disso, a importância. Façam serviços que vocês confiam no médico e o médico entenda do processo de transplante de sobrancelha. Porque uma vez realizado de uma maneira incorreta, não tem mais como voltar atrás. E lembra que eu falei das variáveis que precisa, da angulação, da direção, de lapidar os fios, escolher os melhores fios, tudo isso influencia no resultado e depende muito da mão do cirurgião que está cuidando de vocês. Uau. Agora sobre a micropigmentação. Muitas mulheres fazem a sobrancelha e tem uma renovação, não sei como é que é isso. Muitas mulheres fazem isso, nunca fiz micropigmentação. Uma vez que foi feito o transplante de sobrancelha na mulher, ela pode vir a fazer também a micropigmentação mais para frente? Renato, não há necessidade depois de fazer micropigmentação, porque a mulher vai ter uma sobrancelha dela. A sobrancelha vai nascer, os fios vão crescer. Até eu tô querendo já fazer os fios vão crescer. A mulher vai ter... Eu vou te avaliar daqui a pouquinho. Então, as sobrancelhas, os fios vão crescer. A mulher vai ter a sobrancelha. Então, ela não precisa mais fazer micropigmentação. Né? Ai, que legal. O que acontece é mulheres que anteriormente tinham tatuagens. Vocês lembram como que eram as tatuagens há uns anos atrás? Eu lembro. Não é fio a fio, micropigmentação bonitinha. Né? Era sólida, era uma tatuagem. Então essa tatuagem, ela tem que ser retirada com várias sessões de laser
E a paciente que Dói. tiver interesse, depois de ser retirada as tatuagens, ela vai poder fazer o transplante, mas tem que retirar essa tatuagem. A micropigmentação tem uma boa indicação, tá? Mas o que acontece? Ela tem um tempo de duração, ela não dura para sempre. E mulher que tem a pele muito oleosa, pacientes que têm a pele muito oleosa, homens que têm a pele muito oleosa, a micropigmentação tem uma dificuldade de se manter ali na pele. Que micropigmentação é a colocação de pigmentos na parte mais externa da pele, que é a epiderme. E se a pele for muito oleosa, essa pigmentação não adere. Então o resultado é muito frustro. As mulheres, periodicamente, num período muito menor, vão ter que fazer a micropigmentação. Então, para essas mulheres que querem ter algo definitivo, só não aguento mais, não quero mais fazer micropigmentação, quero ter a minha sobrancelha. É um sonho que pode ser realizado. Aí ela pode depois fazer o design bonitinho, pode cortar, ou é melhor não mexer ali? Não, muito legal isso que você falou. Perfeito. Por quê, Bárbara? Os fios retirados da região posterior do couro cabeludo, ele vai crescer seguindo o padrão de crescimento do couro cabeludo. Então ele vai crescer mais do que os fios da sobrancelha. Vai crescer igual o cabelo de ter que pentear para trás? Não. Calma, gente. Não vai. Com o tempo ele vai pegando ali de uma certa maneira a genética ali da região e depois de um ano e pouquinho, a taxa de crescimento dele diminui. Mas mesmo no começo, ele não cresce igual o couro cabeludo, o cabelo que nós retiramos, mas cresce mais que a sobrancelha. Então nós precisamos sim fazer esse tratamento, cuidando da sobrancelha, com design, cortando. A mulher, ela vai ter uma sobrancelha dela, aí ela vai cuidar da sobrancelha. Se ela quiser tirar algum fiozinho outro que está incomodando, fazer um design, pode fazer. Se ela quiser cortar a sobrancelha, os fios periodicamente, ela vai fazer para ficar mais harmônico, mais natural, né? E emanar ali a beleza que cada um tem, né? Com autoestima boa, quem que não fica bem? Fala pra mim. Não é? Independente se for homem ou mulher, né? Eu tô feliz, cara. Muito tô bom, feliz, né? Cada vez mais Que bacana, a tecnologia tá avançadíssima. proporcionando pra gente grandes evoluções aí. E só lembrando que o Dr. Ricardo, ele não só faz transplante de sobrancelha, ele faz capilar também, né? Capilar também. Faço transplante Aproveita capilar. e já passa os contatos. Vou passar o contato. E o que Gente, você faz? Gente, faço transplante capilar também, com as técnicas que cada paciente tem indicação. Então, vocês tendo interesse, nós estamos à disposição de vocês para orientá-los da melhor forma possível. Então, é feito o transplante capilar, o transplante de sobrancelha. Eu te pergunto uma coisa, você faria transplante de barba ou você tiraria a sua barba? Eu tiraria. Mas Você tem, tá tirando, você não tiraria? tá fazendo laser? Então, eu tenho que procurar agora só Agora eu tava um terminando aparelho já que de seja fazer. específico para pele negra. Você Tava acredita, comentando comigo. e você acredita que tem muitos pacientes que procuram, aumentou muito a procura por transplante de barba? Ave. Nossa, Transplante sério? de barba, muito Pra nos ter homens. barba? Para ter barba. Uau. Está difundindo muito, tem muita procura também para transplante faz de também, barba. doutor? Faço também Isso transplante é uma de outra barba. pauta. Isso é um assunto para outro Para um dia. outro dia. Gente, meus contatos estão aqui embaixo na tela, vocês ficam à vontade, tá? Me coloco à disposição de vocês e de vocês também para um outro bate-papo aí, se Com tiver certeza. algum assunto. Te esperamos em Beleza. breve. Obrigada, doutor Ricardo.